Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, mas esse é mais um vídeo da minha playlist, da minha gravidez. Eu estou grávida hoje de 31 semanas mais ou menos. Quando esse vídeo sair, pode ser que eu já esteja de umas 34. E esse é um dos vídeos que foi pedido pra mim nas redes, tal, de tipo, como eu, que sou médica especialista em gestação, escolhi a minha equipe de parto. Primeiro que sim, eu tenho uma equipe de parto, eu não estou fazendo meu próprio pré-natal. Mas como que foi esse processo de escolha, quem é a minha equipe e o que foi importante para eu tomar as decisões que eu tomei aí? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrita, que eu posto diversos vídeos aí sobre saúde da mulher. Esse é um dos vídeos da playlist da minha gravidez, né, mais pessoal, mas que eu também vou ensinar para vocês, talvez a coisa mais importante do pré-natal, que na minha opinião é a escolha da equipe, né? Mas existem diversos vídeos educativos aqui, né? Se você chegou aqui pelo vídeo da gravidez, na verdade a maioria do meu conteúdo é educativo sobre saúde da mulher no geral, né? Vamos lá. Bom, quando eu engravidei, na verdade eu escolhi parte da minha equipe antes de engravidar, né? A minha médica, por exemplo, e a minha obstetriz, que é a minha parteira, foram escolhidas na minha cabeça antes mesmo de eu engravidar. E no caso da minha médica, eu até passei numa consulta pré-concepcional com ela, falando que eu estava planejando, se ela estaria disponível, né? Enfim, se tudo bem para ela. É realmente bem difícil sair da cabeça, tipo, tirar o controle. Sendo médico obstetra, eu trabalho aqui em São Paulo, capital, né, dentro do cenário da humanização do parto. Então, essa forma de acompanhamento de parto humanizado é a forma que eu acredito que é a melhor e, na verdade, a única forma respeitosa de nascimento. E se você não sabe o que é parto humanizado e tal, eu vou deixar alguns vídeos no card que eu já falo sobre equipe de parto, parto humanizado, doula, enfim. Então assistam os outros vídeos que eu deixar aqui no card que vão complementar esse, né? Mas quem está inserido nesse cenário sabe como os outros cenários de nascimento do Brasil podem ser, né, muito violentos. Então, o meu maior medo até hoje, assim, eu sempre falo isso, que eu não tenho medo do parto, eu não tenho medo de nada porque eu estou com alguém, com uma equipe que eu confio. Mas o meu único medo é, e se acontecer alguma coisa que eu estivesse sem a minha equipe? Isso me dá pânico de ser atendida por pessoas que eu não conheço e, portanto, que eu não sei se atuam dessa forma dentro do contexto da humanização do parto. Porque, enfim, se você já estudou um dia sobre isso, você já vai ter entrado em contato com diversas histórias de violência obstétrica, né? Então, obviamente seria um cenário de humanização o meu parto, né? Independente da via de parto, se acabar sendo cesárea, também vai ser humanizado. Eu estou planejando um parto normal, obviamente, né? Mas, enfim, é a típica coisa que não dá pra saber até o dia que realmente acontecer. Mas mesmo dentro do cenário da humanização, como eu conheço 1000 médicas humanizadas e parteiras e doulas e tal, o que me fez escolher especificamente a minha equipe foi... Principalmente a minha médica, assim, na minha cabeça foi pensar que ela é uma pessoa que atua de uma forma que eu julgo que é o mais parecido com a forma que eu atuo. Tanto no cuidado, quanto até, assim, coisas não relacionadas à obstetrícia, mas ela também atua com ginecologia natural, que é uma coisa muito importante para mim. Ela também é uma pessoa espiritualizada, que entende um pouco da minha espiritualidade, então eu achei que essas coisas também seriam importantes, assim, no meu acompanhamento. Por outro lado, é alguém que eu tenho intimidade, mas que não é tipo minha melhor amiga, entendeu? Porque também misturar, assim, as emoções, né? Cuidar de pessoas muito próximas, de irmão, de melhor amiga, é algo que não é muito recomendado. E eu estava no parto da minha melhor amiga em agosto de 2024, inicialmente contra a minha vontade, mas depois eu fiquei pensando assim, mas quem que vai dar um cuidado melhor para ela, né? Ninguém. Mas é bem estressante, assim, então eu também não queria estar do outro lado nessa situação, né, de tipo ter uma pessoa muito próxima a mim cuidando de mim e do meu parto, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse alguém que fosse próxima de mim, assim, e que eu tivesse intimidade de conversar de igual para igual. E a minha escolha foi a doutora Gláucia Passos, que atende na Casa Caeté. Na verdade, a maioria do meu cuidado é da Casa Caeté, que é um grupo de parto humanizado aqui de São Paulo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, depois se vocês quiserem conhecer, eu super indico, né? Eu trabalho num grupo de parto humanizado que é o Coletivo Nascer, que eu também super indico e super confio, mas o Coletivo Nascer atende em alguns hospitais apenas aqui de São Paulo e o meu convênio não cobre
esses hospitais. Então, eu vou ter o meu parto, a princípio, num hospital aqui de São Paulo que se chama Einstein, e o coletivo não cobre parto lá, então esse é um dos motivos pelo qual eu também não acompanhei pelo coletivo Nascer. Então, escolhi quem é a minha médica obstetra é a Gláucia, quem é a minha obstetriz parteira é a Cibele Macedo, que é a minha dupla do consultório. Então, quando eu estou atendendo as minhas pacientes, quem mais vai nos partos comigo é a Cibele, então é a obstetriz que eu tenho mais prática e que eu confio mais, assim, né? O cuidado, inclusive, das minhas pacientes e, portanto, é o cuidado que eu quero ter também. E foram as primeiras escolhas, assim, que eu fiz, né? Partindo para doula. Se você não sabe o que é doula, eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas assistam o vídeo explicando aqui sobre doula. Doula não faz parte da equipe técnica, tipo pediatra, médico, parteira. A doula, ela é uma coisa mais de conforto, é uma pessoa assim que tem um papel mais de educação perinatal e conforto físico e emocional na gestação, parto e puerpério. Então, fiquei na dúvida também, mas de longe o que fez eu escolher a minha doula, que é a Elis Teixeira, foi a conexão que a gente tem quanto à espiritualidade. Então, ela é uma mulher bruxona, assim, né? Além de extremamente profissional como doula, mas ela tem também essa questão da espiritualidade que conversa muito com a minha espiritualidade. E eu acho que do ponto de vista de emoções, controle emocional, a minha espiritualidade vai ser algo que vai contar muito, assim, no dia do parto. Então eu queria alguém que entendesse esse lado, né? E nós já vivenciamos juntas também práticas e questões aí de espiritualidade. Então essa foi o principal motivo de eu ter escolhido ela frente a tantas doulas maravilhosas ao meu entorno aí que eu conheço. E que mais de equipe? Então temos médica, parteira e doula, que são as 3 pessoas principais do parto, eu diria, né? Ou que pelo menos tem mais contato por mais tempo com você, né? Além disso, voltando agora para a equipe técnica de parto, né? Do dia lá do parto, temos mais 2 profissionais, que é o anestesista, ou a anestesista, né? Enfim, se tiver anestesia, e pediatra. O anestesista entra se acabar virando uma cesárea, daí precisa ter um anestesista, né? E se eu quiser, e é típica coisa que eu não vou saber até o dia também, né? Se eu precisar de anestesia do parto normal, também quem faz isso no cenário de hospital é um anestesista. Quem eu escolhi para ser meu anestesista é o Rafael Romero, do grupo do Coletivo de Anestesia Obstétrica aqui de São Paulo, que é também um grupo que, além de serem anestesistas especialistas em anestesia de parto, porque não é todo anestesista que faz uma boa anestesia de parto, inclusive, né, não vou nem entrar nesse mérito, mas vemos coisas bem bizarras por aí. Eles também estão totalmente inseridos nesse cenário da humanização, então, assim, até no quesito de educação no parto, sabe, de tom de voz, entender como que nós, obstetras da humanização e obstetrizes, trabalhamos. Então, é a equipe que eu uso no consultório, né, o Coletivo de Anestesia Obstétrica, e dentre eles, o Rafa é a pessoa que eu tenho mais intimidade, aí conversei com ele, passei em consulta para anestésica, inclusive, porque eu tenho uma lesão na coluna, e daí essa que é a questão, né? Muitas pessoas nem ligam, assim, tipo, o anestesista pode ser o anestesista que o meu médico escolher, ou, sei lá, que me indicarem, porque X, né? Mas é que como eu tenho uma lesão na coluna, eu tenho muito medo de imaginar qualquer pessoa encostando na minha coluna. Então, foi bem interessante a consulta que a gente teve, ele fez ultrassom, avaliou a minha lesão, viu se seria uma RAC/peridural difícil e ele falou que não, que apesar da lesão tá tudo bem, eu tenho uma boa mobilidade nas costas e tal, e me deixou um pouco mais tranquila. Pode até ser que ele não esteja no dia, né, se eu acabar tendo um parto sem anestesia, rápido, enfim, pode ser que ele nem esteja, mas caso eu precise, também foi muito importante para mim ter uma equipe, saber que eu estaria sendo acompanhada por uma equipe de confiança de anestesia. E por último, a pediatria, né? Quando o neném nasce no hospital, quem vai cuidar do bebê a partir do momento que ele saiu do seu corpo é um pediatra. E tanto o anestesista quanto o pediatra, né? Se você está grávida e está aí, né, planejando seu parto, geralmente existe a opção de você usar o pediatra e o anestesista do plantão, que você não conhece e que tipo assim, se precisar ele vai ser chamado, aquele cara que tá ali, funcionário do hospital onde você está parindo, entendeu? E que vai pegar o seu bebê e fazer os cuidados ou que vai fazer sua anestesia. Eu não quis
fazer dessa forma porque eu quero conhecer todas as pessoas que estão na minha equipe, não só do ponto de vista pessoal, de tipo conhecer as pessoas que estão na sala, mas principalmente do ponto de vista de qualidade técnica, né? E no caso do pediatra é a mesma coisa. Então eu optei por contratar também pediatria particular, que eu estou também usando a pediatria da Casa Caeté, que no caso é a Thaís Tubero, que é uma pediatra que já atendeu muito comigo também, é alguém que depois vai acompanhar a minha bebê aí na puericultura. Então, essa foi a minha escolha também. Inclusive, cá entre nós, assim, né, tipo, parênteses, a Casa Caeté, que é no Paraíso aqui de São Paulo, ela tem também um monte de atividades, tipo roda de gestantes, grupo de mães, atividades com bebês depois do nascimento, cursos, né, eu fiz alguns finais de semana, eu e meu marido, um curso de cuidados com o bebê, cuidados com o RN. Então, deem uma olhadinha realmente na página deles, porque tem bastante coisa legal. Então, falamos de obstetra médica, né? Obstetriz parteira, doula, anestesista e pediatra. Além disso, essa é a equipe do parto, né? Técnica mais a doula. E esses são os profissionais que eu escolhi, portanto, né? Eu também acabei optando por contratação de foto, que é tipo o fotógrafo que vai estar lá no dia tirando fotos, tanto para fazer ensaios antes aqui na minha casa, que eu não fiz nenhum ainda, porque, enfim, eu só trabalho, né? Mas vou fazer, se der certo. E no dia do parto vai ter alguém ali tirando foto também. Fiquei na dúvida, mas a minha própria equipe falou que, tipo, é um dia que nunca volta e tal. E como eu tenho condições de contratar, eu decidi contratar. E quem eu contratei foi a Pri Albuquerque, que eu também vou deixar o contato dela aqui. Tem um trabalho maravilhoso. Estou bem ansiosa também para ver como que vão ficar essas fotos e vídeos. E depois posto aqui, né? Depois do parto, posso, né, postar o videozinho que ela vai fazer lá do dia do parto, independente do que acontecer, aqui pra vocês. E essas são as pessoas que vão estar comigo, então, no dia, né? Além disso, eu também estou sendo acompanhada por nutricionista, que é a Nath Zucon, que é uma nutri que já me acompanha há muitos anos antes da gravidez. E eu tô seguindo tudo bem certinho, tô tendo um ganho de peso super adequado na gravidez. Eu treino muito, né? Então todos esses ajustes de o tanto que eu tenho que comer, pro tanto de caloria que eu gasto nos meus treinos, estão sendo feitos pela Nath. Muito obrigada, amiga. Está dando super certo. E eu também sou acompanhada por causa dessa lesão na minha coluna por uma equipe de fisioterapia que cuida da minha coluna, que é o pessoal da Maná Move, com o Bruno, que é o fisioterapeuta-chefe de lá, e todos os outros profissionais que me treinam. Também vou deixar o contato deles aqui. No vídeo que eu postei sobre atividade física na gravidez, eu falo bastante sobre o tipo de atividade física que eu faço lá, que é uma atividade física específica, assim, bem segura. E eu também tenho a minha fisioterapeuta pélvica, que não vai estar no dia do parto, mas que eu estou fazendo acompanhamento aí e preparação para o parto do meu períneo, né? Que é essa parte de evitar laceração, fortalecimento, relaxamento, enfim. Que é a Isabela Leão, que atende também lá no Itaim Bibi. E que eu passei em algumas consultas e pro finalzinho, que ainda não chegou nessa fase, né, quando eu estiver ali com 34 semanas, a gente vai começar a ter mais consultas específicas dessa parte final de preparo do períneo e prevenção de lacerações. Essa é a minha equipe, esses são os motivos pelos quais eu escolhi primeiro ter uma equipe completa e escolher especificamente essa equipe, né? Esse foi um vídeo que foi pedido pra mim, eu não tô vindo aqui só, tipo assim, quem quer saber? Vocês querem saber, me perguntaram, por isso que eu tô vindo gravar. Mas o mais importante é que eu quero dizer que, assim, eu estou num lugar, hoje em dia, né, como médico obstetra e financeiramente falando, de extremo privilégio, que me coloca numa possibilidade de ter a contratação de todos esses profissionais nesse cenário que, ao meu ver, é ideal de parto, né? Mas, infelizmente, a humanização do parto, ela ainda é um lugar de acesso muito restrito para a infinita maioria das mulheres aqui do Brasil, né? Então, se você tá querendo um parto humanizado e assiste esse vídeo e fala, nossa, mas imagina o quanto que deve ser esses valores. É um valor alto mesmo, é muita gente, né? Esse acompanhamento super multidisciplinar. Eu tenho convênio e o meu convênio tem um reembolso bem alto, mas ele também é um convênio muito caro, que me ajuda com a contratação dessas pessoas, mas é um imenso investimento que vem de um lugar de extremo privilégio. E isso é das grandes questões e dos grandes problemas da humanização, que é o acesso. É como, hoje em dia, da forma com a qual a medicina está estabelecida no Brasil, principalmente com a questão de convênios, né? Como isso é uma receita para dar errado e restringir o acesso
a um acompanhamento de respeito e de qualidade na imensa maioria das mulheres e das famílias do Brasil. Então, assim, esse exemplo que eu estou dando aqui meu é tipo assim, uma quantidade muito pequena das pessoas que têm condições disso, o que me deixa muito revoltada quando a gente vê pessoas tipo aqui de São Paulo, de classe média alta, classe alta, que têm acesso a isso e mesmo assim acaba escolhendo equipes que não são nada humanizadas e que, enfim, né, vocês veem histórias até da mídia, assim, de violências famosas, né? Às vezes por causa da cultura do Brasil mesmo, né? Essa cultura da cesárea, essa cultura do médico intervencionista, que é algo que nós como movimento estamos lutando aí há muitos anos para mudar a mentalidade. Agora, a questão financeira de acesso é um problema muito maior que realmente eu não tenho a solução. Temos pequenas melhorias quanto a isso, como por exemplo o Coletivo Nascer, que eu citei aqui, que é um grupo que é particular ainda e que oferece parto humanizado a valores mais acessíveis, mas ainda assim muito não acessíveis quando a gente fala de Brasil como um todo, né? Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Se tiverem mais curiosidades e dúvidas, deixem aqui embaixo. Conheçam as pessoas que eu citei e vou deixar todos os arrobas delas aqui embaixo. O site da Casa Caeté também. Se vocês estão procurando equipe, eu não consigo dizer como que poderia ser uma indicação mais de coração assim do que eu falar que são as pessoas com as quais eu estou, né, confiando a minha saúde e a saúde da minha filha. Então, são as pessoas que eu diria assim mais de confiança que eu conheço e os seus respectivos grupos, porque na humanização a gente não trabalha sozinho também, tanto que eu falei muito aqui de grupos de atuação, né, e de Casa Caeté, e de Coletivo Nascer, do Coletivo de Obstetrícia, de Anestesia, porque hoje em dia a humanização ela também tem essa tendência de trabalho em grupo, que facilita tanto a parte nossa profissional, quanto o acesso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.